Imagine viver em uma nação em que seu líder é tão megalomaníaco ao ponto de querer voltar no tempo para instaurar de vez o seu regime. Bem, pessoal, hoje nós falaremos de um quadrinho que tenta fazer uma crítica, envolve muita ação e também ficção científica. Hoje no Perdi Geek falaremos de Arcanjo, por William Gibson. Sejam muito bem-vindos. E aí, turminha, estamos começando mais um vídeo, espero que vocês estejam muito bem. Tenham gostado da maratona de Robert Crumb, se não, mais um livramento aí pra vocês, graças a Deus, não é mesmo? Pois bem, pessoal, hoje falaremos desse quadrinho, essa minissérie breve, né? É um quadrinho legal, se não me engano, isso é pela IDW originalmente. Aqui no Brasil vai estar passando a ficha pra vocês e tal, né? Se não me engano, a editora brasileira é Excelsior Book One. Ela ainda lança algumas coisas, né? Muita parada, acho que romances, né? Livrinhos da Marvel e tal, umas coisas que eu acho meio avulso, meio aleatório, nem sei se vem, sinceramente. Mas também mexe com outros quadrinhos e tal. Arcanjo é um deles, no caso. Se não me engano, é uma edição de capa dura, tá? O papel é um cocheio, é um encadernado simples, se parar pra pensar. O preço, como vocês puderam bem ver, é salgado. Eu não sei por que disso, né? Tiragem baixa, direitos caros. Eu realmente não sei, tá? Eu vou estar olhando aqui a minha colinha porque a equipe artística, né? A equipe criativa eu não sei toda de cabeça, tá? No caso aqui no roteiro nós temos William Gibson, porque o conceito é dele, tá? Depois eu vou estar explicando isso mais adiante. E a adaptação para quadrinhos, provavelmente, ou ajudando ali a fazer, é do Michael St. John Smith. A arte aqui, né, também contamos com o Butch Guice, finado, né, falecido, né, faleceu, se não me engano, ali para março, maio desse ano, infelizmente. Alejandro Barrionuevo e também o Wagner Reis. Esse eu até pensei que fosse brasileiro, talvez seja. Pois bem, pessoal, do que fala a história? Nessa realidade alternativa, como eu brinquei na introdução para vocês, nessa nação, salvo engano, nos Estados Unidos, tá? Tem um tempinho que eu li, tá bom? Peço perdão. Se vocês verem a resenha original lá do Instagram, vocês vão ver a data também. E nessa realidade alternativa, nós temos um regime totalitário, autoritário, não sei se teria muita diferença entre um e outro, né? É uma galera ali que gosta de ferrar com a população, explorando com impostos, judiando mediante medidas autoritárias, né? Violência exacerbada, regime de controle excessivo, entre outras coisinhas. Só que eles começam a ver que está começando a chegar na beirada do precipício, economicamente, não na questão de ter insurgentes propriamente, né, porque tem sempre uma revolução ali, né, contra medidas da população, contra medidas autoritárias ali daquela realidade, né, o pessoal está lutando também, mas eles veem que estão começando a cair num próprio buraco, numa crise, digamos, econômica, de poder, de confiança, internamente dentro daquela nação e quem sabe fora também. Eu acho que menciona um outro país daquela realidade. E aquela cúpula tem a maravilhosa ideia, né, a genial ideia de querer voltar no tempo para desde o tempo de um, digamos, fator X, né, o ponto de virada, né, que nem o povo brinca, um momento canônico, né, que nem aquela piada do trem do Aranha Verso, na nossa história real ali, né, porque essa realidade ela foi, digamos, modificada a partir de certo ponto. Daquilo para trás é quase como se fosse a nossa vida normal, né, a nossa realidade normal, tá bom? E eles querem voltar desde, né, até um ponto X da história para poder modificar e dali para frente já tentar instaurar o seu poder. Então é meio que renovar retroativamente o próprio regime. E quando seria esse momento chave, ou pelo menos um dos, né, na Segunda Guerra Mundial pelo menos? O bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, ali perto de 45, né? Que foi o cala-boca definitivo, a prensa definitiva do lado dos aliados, vamos dizer assim, né? Eu posso estar enganado, tá? Qualquer coisa vocês me corrijam aí, beleza? E a partir desse ponto, um pouco antes na realidade, não no próprio bombardeamento, eles são transportados no passado para tentar, né, quem sabe cooptar a bomba, usar para benefício próprio, para dali em diante, com certos cálculos e planejamentos feitos, né, quem sabe conseguir, né, como eu disse, renovar, né, porque a partir daquele momento e conseguindo, digamos, se aproveitar dos efeitos do terror, da destruição, etc., eles voltariam, né, no tempo por conta disso para aproveitar-se de tamanha, digamos, catástrofe em prol do regime do futuro. Mal sabiam eles que dentro do grupo de cientistas e das pessoas que viajaram para o passado, temos, né, teriam infiltrados. No pessoal que vai para o passado para começar a mexer com isso, né, tem outros que estão infiltrados e um segundo grupo, se não me engano, vai para fazer a contramedida, para tentar retrucar, né, impedir esse lance da bomba. E daí para frente é história padrão, tá bom, pessoal? Eu vou estar parando um pouco aqui. A história não é, tipo, digamos assim, um negócio ultra escalafobético, ultra épico, nem nada. É um, digamos,
um ponto A, ponto B, né? Vocês estão viajando para o passado para fazer a cagada. Aí tem um outro time que vai impedir o time A de fazer a cagada. E aí é bacana o jogo de gato e rato, como os cenários são apresentados, as figuras do ano de 45 ali na Europa e tal, né? Tem bons momentos de ação e tal. Envolve um pouquinho de sci-fi, como eu disse na introdução, por conta desse lance da viagem no tempo, a realidade distópica. E é bacana que tem digamos, uma comunicação intratemporal, né? Não seria assim, talvez, né? Extratemporal, intratemporal, né? Entre as épocas, vamos falar assim, a pessoa no passado, tal, principalmente ali na navezinha, que é uma mosquinha elétrica, eletrônica, bem bacana, assim, um ciborguezinho, que eles ficam miniaturizados e vão, né? Eu lembrei muito do clipe do Placebo, chama, se não me engano, Special K. Não tem muito a ver, não, eu só bati o olho e lembrei, né? Que no caso é a navezinha entrando num dos membros da banda. A história, ela é legalzinha, sabe? Você lê, você se entretém, mas ela não agrega, digamos, grandes arrombos criativos. Ela é, como eu disse, né? É como se fosse, digamos assim, um filmão pipoca, um filmão de ação ali para você ver de tarde e depois esquecer meia hora depois, quem sabe. Falando um pouco da arte, né? Aqui encabeçada pelo Butch Guice, né? Deus o tenha aí, finado. Ele faz bons momentos de ação, né? Tem uma outra arte assim diferente. Os painéis dele são bem legais, eu acho que eu consegui separar alguns para vocês, né? No caso, a capa é a folha de rosto do encadernado, tá? É como se fosse a página de abertura ali, com o sumário, algumas outras coisas, beleza? Mas a arte dele é legal. Uma coisa que me incomodou bastante, né? Isso é uma coisa minha, tá? E isso aí, para ser mais abrangente, tem outros autores que também me irrita muito. Quando não é rosto igual, é um rosto excessivamente, quase que xerocado ou xerocado de fato de pessoas reais. Como, por exemplo, um dos heróis, se não me engano, o cara do tempo da guerra mesmo, não do povo do futuro, é a cara do Chris Hemsworth. E tem outros personagens ali que você vê, acho que talvez minha bagagem de atores ou de nome não seja tão grande nesse sentido, mas eu fiquei olhando assim, eu falei, pô, mano, essa moça acho que lembra alguém, esse cara me lembra alguém. Mas o mais gritante, o que eu conseguia lembrar pelo menos, é o protagonista, né? Um dos, digamos, mocinhos do tempo da guerra, essa é a cara do Chris Hemsworth. De resto, tem bons painéis, boas sequências de ação, os tiroteios são legais, algumas caracterizações são legais, tipo, tem um momento que eles vão numa boate procurar um informante, acho que o nome do cara é O Francês, um trem assim, e eles vão atrás e tal, e ele tá bem caracterizado, tem um negócio meio exótico, ele, uma outra moça que também aparece, tem um cara mais adiante que aparece também, ele tem uma pampa, sabe, ele tem um estilão, talvez próprio da época, ou realmente quiseram fazer um trem muito diferenciado, tipo, olha, esse cara, ele é chamativo, ele é pinta braba, ele é diferenciado. Eu falei que era como se fosse um filme pipoca por conta de ser um roteiro simples, né? O lance da viagem no tempo é massa, legal, os conceitos, mas não inova, não traz tanta coisa diferente. É uma viagem no tempo, beleza, legal, mas envolve a Segunda Guerra, aí já dá uma decaída, né? Tipo, já é meio batida a Segunda Guerra. Se fosse a primeira, né, quem sabe. Mas é uma leitura ok, assim, não vai te agregar tanta coisa, sabe? E o final, o problema ele é resolvido, né? A custa de sacrifícios, muita labuta, muito combate. A crítica que o cara tenta colocar no final, e eu não sei se isso é intencional do autor, né, do Gibson, no conceito original, se puseram isso depois e tal, é que o problema ele é resolvido. E quando o cara, supostamente, ele é jogado de volta pro tempo dele, né, um dos agentes ali para consertar a cagada, quando ele volta, ele não volta necessariamente pro tempo dele. Ele volta quase como se fosse para nossa época. E ele pega um jornal, aparece uma figurinha bem conhecida hoje do governo americano, e aí você fica pensando, tá, isso aí foi feito só pra tipo, olha como é que mudou? Ou vocês estão querendo dizer que o cara que tá no jornal vai ser o ditador dessa nova realidade? Ai, meu Deus do céu. Falando agora um pouco dos entornos da edição em si, pessoal. Além da minissérie, nós temos galeria de artes, processos criativos, uma outra coisinha por fora, né? O próprio lance dos rascunhos e tal. E aí foi quando eu vi o rascunho do Butch Guice sobre o cara do tempo da guerra, aí eu falei, não, beleza, aí não tem o que fazer. É a cara do Chris Hemsworth. E aí, eu não lembro se foi antes ou foi depois, eu creio que foi bem antes de eu ler, por exemplo, O Mundo Invernal. Eu acho que eu resenhei O Mundo Invernal no PSQ, né? E ali tem uma parte da era da IDW do Mundo Invernal, que é o Butch Guice que desenha. E, por exemplo, tem um cara lá, um japonês desse arco, um pouco mais moderno ali pra 2014 e tal. Porra, tem um japonês ali que é a cara do Hiroyuki Sanada, que é o japonês aí meio carimbadinho dos filmes de ação e massa velho, né? Um cara japonês mesmo e tal. Aí eu falei, não, realmente, o Butch Guice, ele era adepto da
da fotocópia de gente verdadeira, né? Atores reais. E a curiosidade, né? Por isso que eu falei William Gibson no começo, é o quê? Salvo engano, esse conceito, essa ideia do arcanjo, ela foi feita, eu não acho que para livro, tá? Mas sim uma minissérie, talvez BBC, eu realmente não vou lembrar, tá? Eu tô falando assim, talvez livro, não porque o William Gibson ele é o cara da trilogia do Sprawl, Neuromancer, Mona Lisa Overdrive e Count Zero. Talvez o Count Zero é o contrário e tal, eu não sei, tá? Não vou lembrar de cabeça. Eu li tem bastante tempo. O melhor assim que eu lembro era realmente o Neuromancer. É um cyberpunk à moda antiga, um cyberpunk meio retrosão, né? Tem gente que considera ele um dos patronos, ou pai quase, do cyberpunk propriamente. E eu não lembro muito bem de cabeça se era para fazer um livro, mas quase se concretizou em forma de minissérie, né? Ou série, sei lá, né? Só que aí eu não lembro bem, é que tem tempo que eu li, tá, gente? Como eu disse, peço perdão novamente. Se o Michael St. John Smith ele ia ajudar no conceito para quadrinho ou se ele estava ajudando a conjecturar isso em série, porque foi ele que ficou cutucando o William Gibson, bora fazer um projeto aí, bora fazer um audiovisual massa e tal. Acabou que o trem deu com o burro na água e depois, anos depois, né, eles falaram, pô, por que a gente não dá isso aí para uma editora e bora, digamos assim, não deixar essa ideia morrer e fazer um quadrinho. É uma minissérie aí de umas 5, 6 edições, né, pela ficha até que vocês conseguem tirar uma base, porque eu acho que no guia eles incluem também as folhas de extras, né, as páginas de extras e textos e tal. Mas é um quadrinho assim que você lê e você fica, tá, meu irmão, onde que deu isso? Nada, porque não sei se foi falta de desenvolvimento, se foi realmente pensado para essa minissérie de 5, 6 edições, ou se, sei lá, brincando, né? Os caras ficou de saco cheio no meio do caminho e fez por isso. Pra mim, não foi uma leitura, digamos, ruim, mas é bem desinteressante, sendo bem sincero. Enfim, pessoal, é uma resenha morna porque o quadrinho ele é bem morno também, tá? A arte é legal, tem uns poréns, a história começa bem, tem outros poréns. É morna de ponta a ponta quase, né? Vale mais por ser, tipo, olha, o caos por trás, né? Tipo, nossa, meu Deus, um conceito do William Gibson, um cara renomado e tal, né? Recomendo que você leia por conta. Eu não sei se tem edição baseada na nacional, né? Digital, tá? Eu não sei de cabeça. Compre aí de promoção, se você achar. Se tiver na Amazon, vai estar o link aí. Do contrário, talvez aí também olhe no nosso catálogo Perdigeek, né? WhatsApp, Telegram, etc. E eu acho que é isso aí, né? Leia por conta, arrisque. Se você gostou, se é a sua história preferida, me mande a merda aqui nos comentários, não tem problema, tá? Da minha parte, na minha experiência, é uma história bem qualquer coisa. E é isso. Nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.